Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos preparando o estudo da revista A Sentinela, estudo 46, que tem o tema Jeová nos garante que a terra será um paraíso. Iremos fazer esse estudo completo. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer ter vocês aqui para agora juntos prepararmos o nosso estudo da revista A Sentinela. E gostaria de incentivar cada um de vocês, se você não for inscrito, já se inscrever no canal, ativar o sino. Se quiser fazer algum tipo de comentário, fique à vontade e deixe o seu like, que assim você estará ajudando o canal a chegar mais longe. Muito bem, então vamos iniciar nossa consideração. Iremos fazer esse estudo completo, como dito, né? Então, o tema do nosso estudo, Jeová nos promete ou nos garante que a terra será um paraíso. O livro de Isaías 65, versículo 16, é o texto base da nossa consideração. Todo aquele na terra que procurar uma bênção para si mesmo será abençoado pelo Deus da verdade. E o que nós iremos ver nesse estudo? Neste estudo, vamos ver como Jeová nos garante que a promessa do paraíso vai se cumprir. Toda vez que compartilhamos essa garantia com outros, nós também fortalecemos nossa confiança nas promessas de Jeová. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e depois iremos fazer as perguntas. O profeta Isaías disse que Jeová é o Deus da verdade. A palavra traduzida como verdade significa literalmente amém. Amém significa assim seja, ou certamente. Quando a palavra amém é usada na Bíblia para falar de Jeová ou Jesus, isso é uma garantia de que o que eles dizem é verdade. Por isso, a mensagem de Isaías para os israelitas era bem clara. Sempre que Jeová diz que vai fazer algo, é certo que isso vai acontecer. O fato é que Jeová cumpre tudo o que promete. Então a pergunta: qual foi a mensagem de Isaías para os israelitas? Resposta: Isaías disse que Jeová é o Deus da verdade. Então, sempre que Jeová diz que vai fazer algo, é certo que isso vai acontecer. Leitura do 2. Será que também podemos confiar que as promessas que Jeová fez para o futuro vão se cumprir? Uns 800 anos depois da época de Isaías, o apóstolo Paulo explicou por que podemos ter certeza que as promessas de Deus sempre se cumprem. Paulo disse: é impossível que Deus minta. Pense no seguinte: se uma fonte natural produz água doce, ela nunca vai produzir água salgada. Da mesma forma, Jeová, que é a fonte da verdade, nunca vai mentir. Por isso, é que nós podemos confiar em tudo que Jeová diz. Isso inclui as promessas que ele fez para o nosso futuro. Neste estudo, vamos responder a duas perguntas: o que Jeová prometeu nos dar no futuro e que garantia Jeová nos deu de que isso vai acontecer mesmo. Então, a pergunta do parágrafo número 2, parte A: por que podemos confiar nas promessas que Jeová fez para o nosso futuro? Resposta: porque o apóstolo Paulo disse que em Hebreus 6,18 é impossível que Deus minta, pois Jeová é o Deus da verdade. E a parte B: que perguntas vamos responder neste estudo? Resposta: o que Jeová prometeu nos dar no futuro e que garantia Jeová nos deu de que isso vai acontecer mesmo. Subtítulo: o que Jeová prometeu? Leitura do 3. Vamos ver uma promessa que é muito especial para nós. Jeová diz que um dia não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Muitos de nós lemos esses versículos consoladores para tocar o coração das pessoas na pregação e para mostrar como será a vida no paraíso. Mas qual é a reação de algumas pessoas? Talvez elas digam: isso
É bom demais para ser verdade. Então vamos fazer a leitura do livro de Apocalipse, versículo 21, 3 e 4, que diz assim: Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Então a pergunta do parágrafo número 3, parte A: que promessa de Jeová é muito especial para nós? Resposta: a promessa de não haver mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, conforme mostra o texto de Apocalipse 21, 3 e 4. Parte B: como alguns reagem quando falamos sobre essa promessa? Resposta: quando tentamos usar esse texto para tocar o coração das pessoas, elas dizem: é muito bom para ser verdade. Leitura do 4. Quando Jeová inspirou o apóstolo João a escrever sobre a promessa do paraíso, ele já sabia que iríamos usar esses versículos ao pregar as boas novas do reino. Jeová também sabia que muitas pessoas achariam difícil acreditar que as coisas mudariam no futuro. Então, como podemos ajudar as pessoas a se convencer de que as bênçãos prometidas em Apocalipse 21, 3 e 4 vão se cumprir? E como podemos fortalecer nossa confiança em Jeová e na sua promessa? Jeová nos deu forte motivo para acreditarmos que ele vai cumprir sua promessa. Que motivos são esses? Então vamos fazer a pergunta parte A. Quando Jeová fez a promessa do paraíso, o que ele sabia que iria acontecer? Resposta: Jeová sabia que iríamos usar esse versículo ao pregar as boas novas do reino e também sabia que muitas pessoas achariam difícil de acreditar que as coisas mudariam no futuro. Parte B. Além de fazer essa promessa, o que mais Jeová fez? Resposta: Jeová nos deu fortes motivos para acreditarmos que ele vai cumprir a sua promessa. Subtítulo: Jeová nos garante que vai cumprir sua promessa. Leitura do 5. Logo em seguida, em Apocalipse 21, 5 e 6, encontramos alguns motivos para confiar na promessa de Jeová sobre o paraíso. Lá nós lemos: aquele que estava sentado no trono disse: Veja, estou fazendo novas todas as coisas. Ele disse também: Escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele me disse: elas se cumprirão. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Pergunta: quais versículos nos ajudam a confiar na promessa de Deus e o que eles dizem? Resposta: os versículos 5 e 6 de Apocalipse 21, pois ali diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas se cumprirão, pois sou o Alfa e o Ômega. Vamos fazer a leitura agora do parágrafo número 6. Por que esses versículos da Bíblia fortalecem a nossa confiança na promessa de Deus? O livro Clímax de Revelação explica que é como se o próprio Jeová assinasse um documento, ou uma garantia referente a essas bênçãos futuras para a humanidade fiel. Em Apocalipse 21, 3 e 4, nós encontramos a promessa de Deus, mas no versículo 5 e 6, nós encontramos a assinatura de Jeová, por assim dizer, que garante que essa promessa vai se cumprir. Vamos ver agora mais detalhes sobre essa garantia de Jeová e por que podemos confiar nele. Então a pergunta do 6, por que a garantia que se encontra em Apocalipse 21, 5 e 6 fortalece nossa confiança na promessa de Jeová? Resposta: porque no versículo 3 e 4 encontramos a promessa de Deus. E no versículo 5 e 6 encontramos a assinatura de Jeová, que garante que essas promessas vão se cumprir no futuro. Leitura do 7. Repare como começa o versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse. Essas palavras são especiais porque introduzem uma das 3 vezes
que Jeová falou no livro de Apocalipse. Não foi um anjo, nem mesmo Jesus, que deu essa garantia, mas sim o próprio Jeová. Isso prova que podemos confiar plenamente no que ele disse nesses versículos. Por quê? Porque Jeová não pode mentir. Então podemos confiar nas palavras que João registrou em Apocalipse. Pergunta do 7. De quem são as palavras no versículo 5 e por que isso é tão especial? Então a resposta: as palavras são de Jeová. E isso é especial porque prova que podemos confiar plenamente no que ele disse no versículo, ou nesse versículo. Subtítulo: Veja, estou fazendo novas todas as coisas. Leitura do 8. Repare na primeira palavra que Jeová falou, veja. A palavra grega traduzida como veja é usada várias vezes no livro de Apocalipse. Certa obra de referência diz que essa palavra, junto com a exclamação, é usada para ajudar o leitor a prestar atenção ao que se segue. E o que Deus disse depois? Ele disse: Estou fazendo novas todas as coisas. Jeová só vai fazer essas mudanças no futuro, mas ele tem tanta certeza que vai cumprir o que prometeu, que fala como se essas mudanças já estivessem acontecendo. Então a pergunta do parágrafo 8: o que Jeová disse para mostrar que sua promessa vai se cumprir? Resposta: ele disse: veja. Essa palavra, junto com a exclamação, é usada para ajudar o leitor a prestar atenção ao que se segue. Leitura do 9. Jeová disse em Apocalipse 21:5: Estou fazendo novas todas as coisas. O que isso significa? Nesse capítulo, essa frase mostra que Jeová vai destruir este sistema de coisas e trazer um novo mundo. Em Apocalipse 21:1, nós lemos: o céu anterior e a terra anterior tinham passado. O céu anterior se refere aos governos controlados por Satanás e seus demônios. Já a palavra terra pode ser usada para se referir aos habitantes da terra. Dessa forma, a terra anterior se refere às pessoas más. Jeová não vai tentar consertar ou dar um jeito no céu e na terra anteriores. Em vez disso, ele vai se livrar deles completamente e substituí-los por um novo céu e uma nova terra, ou seja, um novo governo que vai reinar sobre pessoas justas. Então a pergunta do 9: o que significa a expressão fazendo novas todas as coisas, parte A? Resposta: essa frase mostra que Jeová vai destruir este sistema de coisas e trazer um novo mundo. E a pergunta parte B: o que vai acontecer com o céu e a terra anteriores? Resposta: o céu representa os governos e a terra os habitantes. Então Jeová não vai tentar ajeitar, antes ele vai substituir um novo governo e pessoas justas. Leitura do 10. O que mais Jeová vai realizar para fazer novas todas as coisas? Ele vai restaurar a terra e fazer com que os humanos sejam perfeitos. Como Jeová disse a profecia de Isaías, Jeová vai fazer com que toda a terra seja um lugar lindo, parecido ao jardim do Éden. Essa restauração também vai refletir nas pessoas. Jeová promete que seremos curados de todas as doenças. Os cegos, os surdos e os mancos serão curados, e até os mortos serão ressuscitados. Então a resposta, aliás, a pergunta: como Jeová vai fazer novas todas as coisas? A resposta: ele vai restaurar a terra e fazer com que os humanos sejam perfeitos. E a terra será um lugar lindo e nós seremos curados. Subtítulo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas se cumprirão. Leitura do 11. O que mais Deus disse para nos ajudar a confiar na promessa dele? Jeová disse para o apóstolo João: escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Além de pedir para João escrever, Jeová também deu a ele o motivo para fazer isso. Jeová acrescentou:
pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso quer dizer que as palavras de Deus são confiáveis. Nós somos muito gratos por João ter obedecido a essa ordem e ter escrito essas palavras. Por causa disso, hoje nós podemos ler sobre a esperança do paraíso e meditar nas maravilhosas bênçãos que nos esperam. Pergunta do 11. O que Jeová pediu para João fazer e que motivo Jeová deu a ele? Resposta: Jeová pediu para João escrever as seguintes palavras: Escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o motivo dado a João foi a continuação da fala, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então as palavras de Deus são confiáveis, e isso nos enche de alegria. Leitura do 12. O que mais Jeová falou? Ele disse: elas se cumpriram. Nesse versículo, Jeová está falando como se as coisas que ele prometeu sobre o paraíso já tivessem acontecido. Jeová pode falar desse modo porque nada vai impedir que seu propósito se cumpra. E Jeová disse outra coisa que reforça ainda mais que sua promessa vai se cumprir. O que ele disse? Então a pergunta: por que Jeová disse elas se cumpriram? Resposta: porque ele pode falar desse modo, porque nada vai impedir que o seu propósito se cumpra. Subtítulo: Eu sou o Alfa e o Ômega. Leitura do 13. Como já vimos, foi o próprio Jeová quem falou 3 vezes nas visões de João. Em cada uma dessas ocasiões, Jeová disse: Eu sou o Alfa e o Ômega. No alfabeto grego, Alfa é a primeira letra e Ômega é a última. Ao falar eu sou o Alfa e o Ômega, Jeová mostra que quando começa algo, ele chega até o fim e faz com que tudo dê certo. Então a pergunta: por que Jeová disse eu sou o Alfa e o Ômega? Resposta: Jeová, ao dizer essa frase, ele estava mostrando que quando começa algo, ele chega até o fim e faz com que tudo dê certo. Leitura do 14. Depois de Jeová ter criado Adão e Eva, ele disse qual seria seu propósito para a humanidade e a terra. A Bíblia diz: Deus os abençoou e Deus lhes disse: Tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra. Quando Jeová declarou seu propósito, é como se ele tivesse dito: Alfa. O propósito de Jeová só vai se cumprir quando os descendentes obedientes de Adão e Eva forem perfeitos, encherem a terra e transformarem num paraíso. Quando isso acontecer, era como se Jeová dissesse: Ômega. Quando Jeová terminou de criar os céus e a terra e tudo que há neles, ele disse o que encontramos em Gênesis 1, 2, do 1 ao 3, que diz assim: Assim foram terminados os céus, a terra e tudo que há neles. No 7º dia, Deus havia terminado a sua obra, e ele passou a descansar no 7º dia de toda a obra que fez. E Deus abençoou o 7º dia e o declarou sagrado, pois neste dia Deus tem descansado de toda a obra que criou, de tudo que ele decidiu fazer. Jeová declarou que o 7º dia seria sagrado. O que isso significa? Significa que ele determinou que no 7º dia seu propósito se cumpriria completamente. Então temos a garantia de que até o final desse dia o propósito de Jeová será realizado. Então a pergunta do 14, parte A: quando Jeová falou Alfa? E quando vai falar Ômega? Então a resposta: Jeová disse Alfa quando criou Adão e Eva, os abençoou. Nesse momento ele declarou seu propósito. E o Ômega será dado ou se dará quando todos os humanos forem perfeitos e estiverem na terra. A segunda pergunta, parte B: que garantia encontramos em Gênesis, capítulo 2, versículo 1 e 3? Resposta: temos a garantia de que até o final desse dia o propósito de Jeová será realizado. Leitura do 15. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Jeová, eles se tornaram pecadores e por isso passariam o pecado e a morte a seus filhos. Satanás poderia pensar que tinha conseguido impedir que Jeová cumprisse seu propósito de encher a terra
com pessoas perfeitas e obedientes e que Jeová nunca poderiam dizer ômega. Satanás deve ter pensado que Jeová teria poucas opções para resolver esse assunto. Uma opção talvez fosse destruir Adão e Eva e criar outro casal perfeito para cumprir seu propósito para a humanidade. Mas se Jeová tivesse feito isso, Satanás poderia acusá-lo de ser um mentiroso. Por quê? Porque, de acordo com Gênesis 1:28, Jeová tinha dito a Adão e Eva que os filhos deles encheriam a terra. Então a pergunta: por que Satanás talvez tenha pensado que tinha conseguido impedir Jeová de cumprir seu propósito? Resposta: porque Adão e Eva desobedeceram a Jeová e se tornaram pecadores, passando para seus descendentes. Então Satanás deve ter pensado que Jeová teria poucas opções para resolver esse assunto. Leitura do 16. Que outra coisa Satanás poderia ter pensado que Deus faria? Talvez ele tenha pensado que Jeová deixaria que Adão e Eva tivessem filhos, mas que eles nunca seriam perfeitos. Nesse caso, Satanás sem dúvida teria acusado Jeová de ser um fracasso. Por quê? Porque Deus não teria conseguido cumprir seu propósito de a terra ser um paraíso cheio de humanos, obedientes e perfeitos, que fossem filhos de Adão e Eva. Pergunta: por que talvez Satanás tenha pensado que poderia acusar Jeová de ser um fracasso? Resposta: porque se Deus não resolvesse a questão do pecado e tivesse deixado seus filhos sem oportunidade de vida eterna, sendo perfeitos, Satanás poderia causar ou acusar Jeová de ser um fracasso. Leitura do 17. Mas Satanás nunca poderia imaginar o que Jeová faria. Jeová resolveu as coisas de maneira perfeita para que seu propósito se cumprisse. Ele permitiu que Adão e Eva tivessem filhos. Dessa forma, Jeová mostrou que não era mentiroso. Ele também proveu um descendente que resgataria os filhos obedientes de Adão e Eva e se certificou assim que seu propósito se cumpriria. Assim, Jeová não poderia ser acusado de ser um fracasso. O descendente que Jeová prometeu daria sua vida como resgate para salvar a humanidade. Provavelmente, essa solução pegou Satanás de surpresa. Por quê? Porque o resgate se baseia no imenso amor de Jeová. Satanás é completamente egoísta. Ele não sabe o que é sentir amor pelas pessoas. Então, o que vai acontecer graças ao resgate? No final do reinado de 1000 anos de Cristo, os descendentes obedientes e perfeitos de Adão e Eva encherão a terra, que será um paraíso, exatamente como Jeová disse que ia acontecer. Nessa época, Jeová finalmente dirá ômega. Então a pergunta do 17: como Jeová resolveu a rebelião de Satanás e de Adão e Eva e qual será o resultado final? Resposta: Jeová permitiu que Adão e Eva tivessem filhos e que gerasse um descendente que daria sua vida para o resgate da humanidade. E no final dos 1000 anos, os descendentes serão perfeitos e viverão para sempre. Subtítulo: como fortalecer a nossa confiança na promessa de Jeová do paraíso? Então, a leitura do 18. Neste estudo, vimos várias coisas que nos dão motivo para acreditar que a Terra vai ser um paraíso. Então, o que podemos dizer para aqueles que duvidam que isso vai acontecer? Primeiro, é o próprio Jeová que faz a promessa. O livro de Apocalipse diz: aquele que estava sentado no trono disse: veja, estou fazendo novas todas as coisas. Jeová tem a sabedoria, o poder e o desejo de cumprir o que prometeu. Segundo, do ponto de vista de Jeová, o que ele prometeu é tão certo que é como se já tivesse acontecido. É por isso que ele disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras, elas se cumpriram. Terceiro, nada pode impedir Jeová de terminar algo que ele começou. Por isso ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega. No final, ficará provado que Satanás e não Jeová, que é um mentiroso e um fracasso. Então a pergunta do 18: que 3 garantias Jeová nos dá? Então a resposta: primeiro, que é o próprio Jeová quem fez a promessa. Segundo,
que do ponto de vista de Jeová, o que ele promete é tão certo que é como se já tivesse acontecido. E terceiro, nada pode impedir Jeová de terminar algo que ele começou. Leitura do 19. Lembre-se, toda vez que você falar para uma pessoa na pregação que ela pode confiar nas promessas de Jeová, na verdade, você também estará fortalecendo sua própria confiança nas promessas dele. Então, da próxima vez que você ler a maravilhosa esperança do futuro paraíso descrita em Apocalipse 21:4, e alguém disser que isso é bom demais para ser verdade, o que você pode fazer? Você pode ler e explicar os versículos 5 e 6, mostrando para a pessoa que o próprio Jeová assinou a garantia de que ele vai cumprir tudo o que prometeu. Então a pergunta do 19: se as pessoas acham difícil acreditar na promessa de Deus do paraíso, o que você pode fazer? Resposta: podemos mostrar para elas os versículos 5 e 6 e dizer que foi o próprio Jeová que fez a promessa. E assim sendo, com certeza ele cumprirá sem falta. Passaremos agora para as perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: qual é a sua resposta? Por que é consolador saber que foi o próprio Jeová que prometeu o paraíso? Resposta: Hebreus 6,18 diz que Deus não pode mentir. Então, se ele fez essa promessa, podemos ter total garantia que ele cumprirá sem falta. A segunda pergunta: o que Deus disse para garantir que sua promessa vai se cumprir? Resposta: Jeová disse: veja, estou fazendo novas todas as coisas. E como é Jeová que promete, é como se já tivesse acontecido. E a última pergunta: como podemos fortalecer nossa confiança na promessa de Jeová? Resposta: Jeová fez a promessa. E do ponto de vista de Jeová, o que ele prometeu é tão certo que é como se já tivesse acontecido. E nada pode impedir Jeová de terminar o que ele começou. Jeová é o Alfa e o Ômega. Sendo assim, tenha certeza que você e eu estaremos no paraíso em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos e amigos, obrigado a todos pela presença. Acabamos de ter um estudo maravilhoso que nos enche de esperança e alegria. Que possamos continuar fazendo a vontade de nosso Deus e Pai até o fim, ou do sistema, ou de nossas vidas. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.